quero pregar para você sobre graça revolucionária. Na verdade, a igreja, ela é revolucionária. A igreja, ela não é... A gente usa, às vezes, certos termos para que as pessoas possam correlacionar e entender sobre o que a gente está falando, mas a igreja não é uma organização. A igreja é um organismo. E é por isso que a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. O corpo não é uma organização, é um organismo vivo. E a igreja é isso. E eu quero falar para você sobre esse organismo revolucionário que é a igreja. A igreja, se ela perder essa noção, esse entendimento revolucionário para o qual ela foi chamada para ser e para ter, se ela perde esse perfil, ela deixa de ser o sal da terra. Ela só é o sal da terra e a luz do mundo se ela se mantiver nesse espírito revolucionário. E revolucionário, quando eu falo de revolução, a gente, latino-americano, quando pensa em revolução, pensa logo em la revolución. Um fuzil na mão, uma boina e vamos adelante, companheiro. Não estou falando disso. O evangelho, ele é revolucionário na sua essência, porque ele muda a vida do ser humano de um estado de pecado, pobreza, miséria, desgraça, destino para o inferno, e ele muda, ele revoluciona e muda, agora colocando o homem num destino completamente diferente para uma vida abundante, de saúde, de plena bênção, de céu, de comunhão e restauração, comunhão plena com Deus. E eu tenho certeza que, eu não vou falar sobre cura aqui, mas eu tenho certeza que se você veio para cá hoje com alguma enfermidade, você pode sair daqui curado em nome de Jesus. Receba a sua cura em nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E se Deus curava na época de Jesus e antes até, ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Ele não mudou, ele continua abençoando, restaurando, querendo abençoar famílias, casamentos, filhos, maridos, esposas. Ele continua curando, ele continua libertando, ele continua restaurando, ele continua tendo autoridade sobre todo espírito diabólico que vem para trazer perturbação sobre a sua vida. Você não tem que ficar aturando a perturbação do diabo, ou fazer algum tipo de sacrifício para que ele vá embora. Você tem que simplesmente se posicionar em Cristo. E toda perturbação sai. Por isso a igreja é revolucionária e a graça é revolucionária. A graça por si só é revolucionária. E eu vou mostrar para você por que ela é revolucionária. A Bíblia, mas em especial o Novo Testamento, não é muito difícil de você ver quando você entende que você precisa conhecer primeiro o Novo Testamento, onde se expressa a nova aliança, para depois colocar algum foco no Antigo. As pessoas pensam que a Bíblia é um livro comum, que você começa lendo na primeira página e vai até a última. Mas a Bíblia, se você quiser entender a Bíblia, você não pode começar lendo ela em Gênesis capítulo 1. Você tem que ir para Mateus capítulo 1. Ler o Novo Testamento, procurar entender o Novo Testamento, se revestir da ótica do Novo Testamento, para agora tentar entender o Antigo. Porque o Antigo tem sombras, tipos, que são revelados no Novo. Você não pode querer viver com base nos tipos e sombras. Você precisa viver com base na realidade. E a realidade é a nova aliança. A antiga aliança teve a sua validade no tempo da antiga aliança. Hoje, o que está valendo é a nova aliança. Então eu preciso conhecer a nova aliança. E na nova aliança, a Bíblia mostra para mim que a Bíblia, de uma forma geral, e em especial o Novo Testamento, é um relato constante. É um relato constante de conflito entre lei e graça. Quando você vai ver no Antigo Testamento o conflito, você vai ver histórias sempre, uma após a outra, de conflito entre o personagem A e o personagem B. Você vai ver um conflito entre Davi e Saul. Saul representa a lei, Davi representa a graça. Você vai ver um conflito constante entre personagens. Você vai ver conflito constante entre um tipo de história, um tipo de perfil e outras histórias que mostram graça e lei. Lei e graça, e sempre há um conflito, há um choque entre ambas. E quando você começa a ver o Novo Testamento, no Novo Testamento, nos Evangelhos, os Evangelhos são a parte mais difícil da Bíblia de se interpretar, porque é um período de transição. E você vai ver Jesus ali, ele frequentemente, ele cumpre a lei, ele demonstra a graça. Ele cumpre a lei, ele demonstra a graça. Ele cumpre a lei, ele demonstra a graça. Você conseguir separar uma coisa da outra, que às vezes é o difícil. Um exemplo, quando Jesus, você vai encontrar alguns episódios que um parece o espelho do outro, em sequência. Você vai encontrar, por exemplo, Jesus tendo um encontro com aquele jovem rico, que a Bíblia nem diz que era jovem, mas diz que era alguém que tinha uma posição de importância em Israel, que era muito rico,
e que chega para Jesus pedindo para ele: Jesus, desde criancinha pequena lá em Barbacena, que eu cumpro toda a lei. O que me falta para ser salvo? E Jesus olha para ele e diz: olha, então desde criança, uma coisa te falta. Porque na lei sempre falta alguma coisa. Uma coisa te falta: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E a Bíblia diz que esse jovem baixou os olhos, se virou e foi embora muito triste, porque ele tinha muitos bens, ele era muito rico. Você segue adiante, o próximo capítulo fala a respeito de Jesus indo a Jericó, e ele passa por uma multidão e tem um homem em cima de uma árvore que quer vê-lo. E ele era muito pequeno, então ele sobe em cima de uma árvore, e não é qualquer árvore, a Bíblia diz que ele subiu em cima de um sicômoro. O que é um sicômoro? Alguém sabe o que é um sicômoro? É uma árvore, sim. Essa normalmente é a explicação que todo mundo dá. Um sicômoro é uma figueira brava. É uma figueira brava. O que é uma figueira brava? É uma figueira da natureza, não é uma figueira que foi cultivada num jardim, que foi, de alguma forma, cuidada. É uma figueira brava. Ele sobe em cima da figueira, e lá em cima ele quer ver Jesus. Zaqueu, que ele era um cobrador de impostos, era um homem rico, era um corrupto, era um ladrão, era um traidor da pátria. Ele sobe em cima dali, Jesus passa e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ir estar com você na sua casa. Interessante que a figueira, ela é uma árvore que no Antigo Testamento, figo e figueira, no Antigo Testamento apontam para Israel e para a lei. Aí Jesus diz: desce da figueira, que a ponta representa a lei, desce da lei, porque em cima da lei, montado em cima da lei, você nunca vai conseguir me enxergar de fato como eu sou. Desce daí, porque eu preciso ter um encontro com você. E ele vai à casa de Zaqueu, tem um jantar, tem uma festa, está tocando música, tem danças, de repente no meio da festa Zaqueu manda parar tudo, levanta e diz: gente, hoje eu tomei uma decisão, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém em alguma coisa, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus agora fica de pé e diz: hoje houve salvação nessa casa. Pera aí, se eu fosse um dos discípulos, eu dizia: Jesus, para aí, agora é minha vez. Está tudo errado, porque ontem você falou com aquele jovem rico e disse para ele dar tudo o que ele tinha, vender tudo, e ele não conseguiu salvação. Agora esse aqui está dizendo que vai dar metade, mudou o critério? Não, é porque para o jovem rico que apresentou a ele a lei, ele voltou e devolveu com a lei. Mas aquele que buscou, desceu da lei para buscar graça, Jesus apresentou graça. Você não sabe o que Jesus e Zaqueu conversaram, mas naquele dia, alguma coisa no interior de Zaqueu aconteceu, que ele disse: eu hoje não quero mais saber do que é material, eu dou metade do que eu tenho, vou devolver 4 vezes mais para quem eu roubei alguma coisa, quero nem saber, porque o meu foco agora de vida é outro, não é mais roubar, não é mais ter, não é mais dinheiro, o meu foco agora é Deus. Amém? É assim que se faz um grande ofertante, tirando o foco do que é material e colocando o foco naquilo que é espiritual. Aleluia. Amém? Eu garanto para você, Zaqueu não ficou na miséria e nada faltou a ele até o final da vida. Porque ele semeou no reino. Amém? Porque ele semeou no reino. É um contraste, são 2 passagens exatamente iguais. 2 homens ricos, os 2 têm um encontro com Jesus, um obtém um resultado, outro obtém outro. Por quê? Porque um quis obter um resultado baseado na lei, e o outro buscou um resultado baseado na graça. Mas quando você vai agora às epístolas, você começa a ver a explicação, o entendimento do que realmente é a graça. E você começa a ver esse conflito, porque agora aqueles que pregam a lei, que ensinavam a lei, tentam invadir as igrejas, e Paulo escreve dizendo: não é nada disso, nós vivemos pela graça. O que está sobre nós é a graça, não é mais a lei. A lei caducou. E logo no início do seu evangelho, João mostra que a lei foi dada através de um mensageiro, Moisés. Moisés foi um intermediário. O que é intermediário? Inter, entre, mediário, no meio. Alguém que está no meio, mediando alguma coisa entre 2 partes. Então Deus dá a lei, e ele, como intermediário entre Deus e o povo, vai e entrega a lei para o povo. Não foi um relacionamento direto de Deus com o povo, foi preciso um intermediário. Mas quando Deus teve que enviar a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Pastor, o senhor errou ali no slide, a concordância. Graça e verdade vieram
plural. Não, eu quis ser fiel àquilo que João disse. Se você lê João 1,17, na maioria das Bíblias, e eu digo para você até que em todas elas, diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Mas esse verbo, o verbo vir, aqui no grego, é gnomai. Gnomai está no singular. Ah, pastor, é porque João não conhecia gramática, concordância verbal. Então ele botou lá gnomai, no singular. Se ele conhecesse concordância verbal, ele botava vieram e não veio. Não, ele botou veio de propósito, porque João, ele via a graça e a verdade como um único bloco, de uma única coisa. É um erro quando os pastores e pregadores veem o verbo no plural e não exploram, não vão pesquisar e entender o que estava no original e pensam que graça é uma coisa, verdade é outra. Então, verdade, eu num domingo prego a verdade, no outro, graça. O que é isso? Num domingo eu dou paulada, no outro eu passo mercúrio cromo. Num domingo eu dou uma marretada, no outro eu coloco gelo em cima. Num eu faço hematoma, no outro eu passo gel. Então eu prego que você é um desgraçado, um pecador que não tem jeito. No próximo, mas Deus te ama. Então porque as pessoas separam graça de um lado, verdade do outro. Deus é amor, graça, mas Ele é justiça, verdade. As pessoas não querem dizer, é claro, que por que a Bíblia diz que Deus, engraçado que a Bíblia não diz em lugar nenhum que Deus é justiça. A Bíblia diz que Deus é amor, mas não diz em lugar nenhum que Deus é justiça. A Bíblia diz sim que Deus é justo, é diferente. Deus, por ser justo e por ser amor, a essência dele é amor. A prática dele é a justiça. Então qual é a prática da justiça? A prática da justiça não é a prática do juízo. A prática da justiça é o fato de que, sendo Jesus amor, a expressão viva, autêntica de quem Deus é, tendo vindo Jesus, Deus em carne, morrido na cruz pelos meus e os seus pecados, agora por uma questão de justiça, porque Deus é justo, Ele não coloca mais sobre você as acusações que foram colocadas sobre Jesus, porque Ele pagou o preço. Então agora, se Ele pagou o preço e gritou da cruz, tetelestai, o preço foi pago, está consumado, Deus não pode lançar sobre você a mesma condenação que lançou sobre Jesus, porque Ele pagou o preço por mim e por você. E por que Deus faz isso? Porque Ele é justo, e Jesus pagou o preço em amor. Ele é a graça, Ele é a verdade, é um único bloco, é uma única coisa, não são duas separadas. Então veio, na verdade, eu não encontrei esse versículo traduzido de forma perfeita em nenhuma Bíblia em português, nem em inglês, nem em nenhuma outra língua. Eu procurei e não encontrei, porque se ele fosse traduzido ao pé da letra, ele ficaria assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade, por meio de Jesus, veio a ser. Esse verbo aqui, gnomai, que gera essa expressão veio a ser no hebraico e também no grego é que nem o verbo to be. To be é o verbo em inglês que pode ser traduzido como ser ou como estar. Na verdade, ou melhor, ser ou existir, ser ou estar, existir. Na verdade, quando você vê a graça e a verdade por meio de Jesus veio a ser, você também poderia traduzir a graça e a verdade através de Jesus Cristo veio a existir. Ou seja, no entendimento de Deus, pela revelação dada ao apóstolo João, antes de Jesus, a graça e a verdade não existiam de fato, apenas eram demonstradas em sombras e tipos. Mas através de Jesus, ela veio a existir. Por quê? Porque Jesus, Ele é a graça personificada. Por isso a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. A graça é Jesus. Amém, gente? Por isso o cristianismo não é uma religião, mas é um relacionamento genuíno e verdadeiro com o Deus vivo. As pessoas entendem o cristianismo como uma religião. Religião é aquilo que o homem faz para tentar encontrar acesso para Deus. Cristianismo é aquilo que Deus fez para que Ele tenha acesso a nós. Por isso a Bíblia diz que no último dia na cruz, quando Jesus clamou, está consumado, a Bíblia diz que houve um terremoto, e que
o véu do templo, que não era uma cortininha de linho fino, era uma cortina espessa. Era uma cortina espessa. Essa cortina foi rasgada de cima a baixo. De cima para baixo, não de baixo para cima. Não da terra para o céu, mas do céu para a terra. Porque Deus resolveu vir a nós. Amém? Isso é cristianismo. Religião é aquilo que eu faço. E muitas vezes as pessoas até bolam rituais, ritos, sacrifícios e esforços com base em coisas da Bíblia para formar uma religião. Há uma religião por aí que diz o seguinte, é uma religião que é dita também que é irmã do cristianismo. Não é não. Ah, mas ela é monoteísta. Sim, o fato de acreditar em um Deus só não significa que é o mesmo Deus que eu acredito. Não é o mesmo Deus da Bíblia. Essa religião preconiza que se você for um homem bomba, você vai ganhar o céu. E quanto mais pessoas você matar com a bomba, maior a recompensa. Porque o céu não é para todo mundo. Aliás, não fala nem céu, fala em paraíso. O paraíso não é para todos, é para alguns. E uma forma de você entrar nesse paraíso é através de você sacrificar a sua própria vida matando infiéis. E se você matar infiéis, você não só vai para o paraíso, como no paraíso você terá 72 virgens. E você terá a força e o vigor sexual de 100 homens. E você vai passar a eternidade fazendo sexo com essas 72 virgens. Quer dizer, esse paraíso dessa religião é um lugar sensual, onde você entra por ter cometido o crime de assassinar o maior número possível de pessoas e ainda ter acabado com a sua própria vida. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Não é o meu e o seu Deus. É uma outra coisa. Isso é religião. O que a gente tem é relacionamento com Deus vivo. Amém? Relacionamento com Deus verdadeiro. E não há outra maneira de desfrutar da graça que não seja pela fé. Não tem outra maneira. Você só desfruta da graça pela fé. E a fé é certeza de coisas que ainda não se podem ver. Então eu não vejo a graça, mas eu desfruto da graça pela fé. Eu não vejo Deus, mas eu amo a Deus pela fé. Eu não estou vendo Deus, mas eu sei que Ele está presente aqui. Eu não estou vendo o Espírito Santo, mas eu sei que Ele está circulando aqui, curando enfermidades, transformando corações e vidas. Por quê? Porque pela fé eu posso ver que Ele está presente. Amém? Alguém está comigo nessa? O sacrifício de Jesus transforma o homem pecador em santo e justo de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus transforma o homem pecador em santo e justo de uma vez por todas, capacitando essa pessoa a andar na presença de Deus sem qualquer culpa, sem qualquer senso de condenação, sem expectativa de punição, porque o preço pelo pecado foi totalmente pago, não parcialmente. Não tem nada que caiba agora você, Jesus fez a parte dele, agora faça a sua. Não, o preço foi pago de maneira total e o caminho para esse relacionamento com esse Deus vivo foi aberto. Amém? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, o caminho de relacionamento com o Deus vivo está aberto para qualquer um que deseje, para qualquer um que creia. Amém? Esse processo de transformação interior, que se reflete no exterior, é comparado na Bíblia com uma metamorfose. E veja bem o seguinte, é uma transformação interior que se exterioriza, que se manifesta no exterior. A religião é uma imposição exterior que tenta mudar o interior. Isso é religiosidade, isso é religião. É uma série de regras, sacrifícios, rituais, mandamentos, ordenanças do lado de fora, que eu tento cumprir, obedecer e seguir rigidamente para ver se isso muda o meu interior. O cristianismo é algo que Deus faz no seu interior e que se reflete no exterior. É uma mudança interior que se reflete em obras, em ações exteriores. Amém? E esse processo na Bíblia é comparado com uma metamorfose. Jesus, na sua conversa com Nicodemos, falou sobre novo nascimento. O conceito bíblico de metamorfose que Paulo usa começa aqui. Quando Jesus conversa com Nicodemos, a gente não sabe o que queria falar com Jesus, o que ele queria conversar com Jesus. Mas a Bíblia diz que ele veio de madrugada, ele era membro do Sinédrio, ou seja, ele era uma pessoa com uma já certa idade, com experiência de vida, com conhecimento bíblico, conhecimento da Torá. Esse camarada, ele era uma pessoa relevante, conhecida, respeitada em Israel,
por conhecer a Torá, por ser um mestre da Torá, ao ponto de ser escolhido para ser parte do Sinédrio, que era o Senado judaico, que decidia as questões espirituais e políticas de Israel antes de serem dominados pelos romanos, depois debaixo agora do domínio de Roma, eles ainda tinham alguma autoridade, e eram eles que decidiam as coisas espirituais em Israel. Esse homem, ele vem de madrugada para conversar com Jesus, e ele chega com uma conversa: Jesus, você é o cara, você é gente boa, ninguém pode fazer o que você está fazendo se não vier de Deus. E Jesus dá um corte nele e diz: Nicodemos, ninguém pode entrar no reino, aliás, ninguém pode sequer ver, visualizar o reino, se não nascer de novo. Deu um nó na cabeça do cara. Espera aí, Jesus, como é que eu vou fazer para nascer de novo? Depois de velho, eu vou voltar para o útero da mãe? Vou regredir? É a síndrome de Benjamin Button. Como é que é isso? Aquele filme do Brad Pitt, né? O cara aparece velho e vai regredindo, ficando novo, até virar um bebê e desaparecer. Virar de novo um ovo no útero da mãe. Como é que vai ser isso? Jesus diz: Nicodemo, você não entendeu. Você está falando de coisas naturais. O que é da carne, o que é nascido da carne é carne. É assim o processo natural, biológico. Mas o que eu estou falando para você é a respeito do espírito. E o que é nascido do espírito é espírito. Se você não entender isso, não vai dar certo. É preciso nascer de novo. Paulo agora em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, não entrem na forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra que Paulo usa aqui não é a única palavra que pode ser traduzida como transformação ou transformar, transformado. Não é a única. Mas essa palavra é a palavra que Paulo usa e ela aparece em outros lugares do Novo Testamento, falando sobre esse processo do novo nascimento que provoca uma metamorfose, porque essa palavra transformar, esse verbo transformar aqui, no grego é metamorfó, que gera a palavra metamorfose no português. Quando ele diz lá: eu peço a vocês que vocês não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados. Na verdade, no original ele diz: sejam metamorfoseados pela renovação da vossa mente. Sofram essa metamorfose. E metamorfose, esse verbo metamorfo, é o mesmo verbo usado em Mateus 17 e em Marcos 9, quando fala da transfiguração de Jesus diante de Pedro, Tiago e João. Você já deve ter lido isso, que um determinado dia, Jesus, ele convida Pedro, Tiago e João para subir em um monte, que creio eu era o Monte Hermon. Ele sobe o monte, e lá no alto do monte, ele sofre uma transfiguração. Os discípulos olham para ele é o Jesus que eles sempre viram. De repente, Jesus começa a brilhar, de dentro para fora começa a emanar uma luz, e ele é transfigurado, ele é metamorfoseado aos olhos dos discípulos. Pedro até dá aquela sugestão: Senhor, é bom esse lugar, vamos fazer aqui uma barraquinha para a gente ficar e tal. E Jesus corta o papo de Pedro. Na verdade, esse verbo é o mesmo usado para falar da transfiguração, da transformação de Jesus, de carne, em alguém que mostra, revela quem ele era por dentro. Aquilo que você via por fora em Jesus não era o mesmo que você via por dentro. Por dentro ele era absolutamente luz, por dentro ele era absolutamente a palavra, por dentro ele era absolutamente uma nova criatura, por fora ele era apenas o Jesus de carne e osso que as pessoas podiam ver. Você é só aquilo que se pode ver por fora, mas por dentro você é uma nova criatura. No seu espírito você nasceu de novo. O que é a metamorfose? Que é o verbo usado por Paulo para falar da nossa transformação, que é o conceito que Jesus traz com a questão do novo nascimento. Todo mundo aqui estudou biologia. Se lembra daquela aula de biologia da tia Cotinha? Esse processo de uma lagarta virar uma borboleta. Vem a lagarta, feliz e alegre, andando em cima de um galinho. E de repente, numa certa altura da vida da lagarta, ninguém sabe por que cargas d'água, acontece alguma coisa. Esse é um dos maiores mistérios da biologia. Os cientistas até hoje eles estão estudando e tentando entender, e até hoje não conseguiram entender como é que se dá esse processo. Porque de repente, alguma coisa acontece, e aquela lagarta, ela recebe uma ordem biológica,
Alguma coisa no relógio biológico dela diz para ela parar, começar a produzir seda. Ela começa a produzir um fio de seda e ela começa a se enroscar nesse fio de seda. Ela vai se enroscando, enroscando, e ela se enclausura dentro de um casulo. Ela produz um casulo, ela se fecha dentro de um casulo. Dentro desse casulo acontece, não é simplesmente porque de repente na lagarta começam a crescer asas, não é isso. O processo dessa transformação, o que acontece é que quando ela sai desse estágio de lagarta e ela começa a produzir seda e ela se envelopa dentro desse casulo, literalmente, esse é o grande mistério que os biólogos não entendem, literalmente ela se liquefaz. Se você vier com uma agulha e espetar esse casulo nessa fase em que a lagarta se liquefez, o líquido vaza e não acontece, o casulo fica vazio e não acontece mais nada. Todas aquelas proteínas que formavam o corpo da lagarta, todas as proteínas que formavam o DNA da lagarta, elas se decompõem, viram pequenos tijolinhos de peptídeos que ficam boiando naquela água, e de repente, também ninguém sabe como nem porquê, aqueles peptídeos começam a se reorganizar e formar novas proteínas, novo DNA, e começa a se formar ali dentro uma nova estrutura, e de repente sai de dentro esse bichinho que é uma borboleta. Se você se der ao trabalho, tiver curiosidade biológica, científica, e for colher da lagarta uma amostra de DNA, e depois comparar com o DNA desse bichinho aqui que é a borboleta, você vai se surpreender que uma não tem nada a ver com a outra. Uma gerou a outra, mas uma agora não tem nada a ver com a outra. O DNA da lagarta é um, o da borboleta é outra, e são duas criaturas completamente diferentes uma da outra. A lagarta come folhas, a borboleta se alimenta de néctar, a lagarta se arrasta, a borboleta voa. Uma não tem nada, absolutamente nada a ver com a outra. E tem mais, para piorar o mistério, uma lagarta consegue virar uma borboleta. Mas uma borboleta, por mais que queira, deseje e tente, não consegue nunca voltar a ser uma lagarta. Meu irmão, entenda o seguinte, eu creio, até na minha cabeça eu entendo, que Deus colocou esse processo na natureza para que a gente possa entender. Ele fez isso, Ele criou isso aqui, sei lá há quanto tempo atrás, para que hoje eu pudesse explicar para você. Ele estava pensando em mim quando bolou esse negócio aqui, pensando assim, eu vou fazer isso aqui, eu vou inventar esse processo para o pastor Fragari poder explicar para a igreja, para o corpo de Cristo, o que é o processo do novo nascimento. Porque você hoje não é mais quem você era. E é por isso que Deus, quando olha para você, Ele não vê um pobre, miserável pecador. Porque olhar para você e ver como um pobre, miserável pecador, é pensar que quando alguém diz, eu sou um pobre, miserável pecador, salvo pela graça, essa pessoa está dizendo, eu sou uma lagarta e uma borboleta ao mesmo tempo. E esse monstrengo não existe. Esse bicho, uma lagarta, com asa que voa, com uma borboleta, mas se alimenta como uma lagarta, que anda como uma lagarta, mas de repente voa como uma borboleta, esse bicho não existe. A largaleta, não existe. Não existe. Ou você é uma ou a lagarta é lagarta, ou a borboleta é uma borboleta. E se a lagarta quiser ser lagarta, ela tem que passar pelo processo de metamorfose e virar uma borboleta, mas a borboleta não consegue metamorfosear ao contrário, que foi o que Nicodemos pensou. Como é que alguém que já virou uma borboleta vai virar a ser uma lagarta? Jesus disse, você não está entendendo nada, porque eu estou falando para você de coisas espirituais. Se você era uma lagarta e agora virou uma borboleta, não tem volta, você agora é uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas, diga aí, se eu fui uma lagarta, agora eu sou borboleta. Eu fico encantado, assim, maravilhado de ver homens, machos, para valer, dizendo, eu sou uma borboleta. Não é lindo isso, café? O cara demonstrando essa delicadeza. Sou uma borboleta. O cara malhado, sarado.
Fortão, sou uma borboleta. É igual aquela história do cara que estava recém-convertido, não sabia nada na igreja. E de repente, parado num ponto de ônibus, para a polícia, documento. Camarada, não, mas eu estou sem documento aqui, mas eu sou crente. Tu é crente? Não, eu sou crente. Não, que é crente? Vamos fazer um teste. Canta uma música da igreja. Tinha um dos soldados do camburão que era crente. Né? Canta uma música aí da igreja. O soldado fulano que ele conhece, ele sabe, canta uma música da igreja. O cara estava muito pouco tempo na igreja, não tinha tido tempo de decorar essas músicas todas que a gente canta aqui. Mas ele lembrou, porque a filha estava indo na igreja também, ele lembrou. Aí ele começou a cantar, sou uma florzinha de Jesus. Vai, encana, rapaz. Botou o camarada. Coisa linda é ver você declarando, eu sou uma borboleta. Porque essa é a transformação que Deus vê no nosso espírito. Você era um pecador, agora você é justo, você se tornou justiça de Deus, você agora é santo. Amém, gente? E esse processo é irreversível. Não confunda o novo nascimento com o processo de amadurecimento. Novo nascimento é um evento, não é um processo. É um evento. Você recebeu Jesus, nasceu de novo, é um evento. Novo nascimento. O nascimento de uma criança não é um processo, é um evento. Ah não, eu estou há 20 anos tendo esse parto. A senhora não está desconfortável, não, está no processo. Está no processo, há 20 anos. Já saiu a cabeça e os braços, daqui a pouco vem o resto. Não, nasceu, agora é o processo de crescimento, de amadurecimento. Amém? Mas não tem nada agora a ver. O processo de amadurecimento é uma coisa, o processo de novo nascimento é outra. É outro. Nasceu de novo, tem que crescer, amadurecer. Infelizmente, em muitas igrejas, tem gente que eu acredito, eu entendo, nasceu de novo. Mas há 20 anos, 30 anos na igreja e continua ainda um bebê espiritual. E precisa crescer e amadurecer. Mas para crescer e amadurecer, precisa ter um relacionamento íntimo e real com Deus verdadeiro. Precisa conhecer a graça, porque conhecer a graça é conhecer Jesus. Não dá para conhecer Jesus sem conhecer a graça. Porque o Jesus é a graça. Sabe, você se tornou isso. Uma bela, uma linda e uma nova criatura. A borboleta. O problema é que fazer as pessoas entenderem que isso é apropriado e vivenciado por nós pela fé. Não é por outra razão, não é por outro motivo, não é por outro meio. É pela fé. Que eu entendo e me aproprio disso. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Quando nós dizemos, por exemplo, que é da vontade de Deus que as pessoas sejam curadas, que elas sejam prósperas, que elas sejam vencedoras, isso gera polêmica e controvérsia, ainda que a gente comprove com dezenas e dezenas de versículos bíblicos. A gente mostra, prova, mostra os versículos, vai no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mostra que tem versículo bíblico provando tudo isso, mas ainda assim gera polêmica. Por quê? Porque o problema é que isso é concedido a nós pela graça, e é apropriado por nós pela fé. Então as pessoas não conseguem entender, os religiosos não conseguem entender a graça, eles só conseguem entender obras, eles só conseguem entender esforço, eles só conseguem entender merecimento. E quando você começa a entender Deus por essa perspectiva, você pega a graça e coloca de lado ou joga no lixo. Porque eu só entendo Deus por obras, merecimento. Então eu mereço ou eu não mereço ser curado. Eu mereço ou não mereço ser próspero. Eu mereço ou não mereço isso ou aquilo. Não é uma questão de merecimento, é uma questão da graça imensa, infinita de Deus. E da minha apropriação, não com base no meu merecimento, mas com base na minha fé. Eu creio, eu recebo, ponto. Amém? Ah, pastor, mas o evangelho é fácil. Claro que é. Claro que o evangelho é fácil. Deus não exige de você para entrar no céu só se você souber a matemática quântica. Ah, não sei, só sei 2 mais 2. Só sei somar, dividir, multiplicar. Não está de bom tamanho. Não, você não chegou a aprender nível de matemática quântica. Não, então você está por fora. Física quântica, não sabe, está por fora. Não, Deus não exige de você um conhecimento de algo difícil. Deus simplesmente facilita a sua vida dizendo, se alguém crer no seu coração que Jesus ressuscitou de entre os mortos e com sua boca confessar que Ele é o Senhor, será salvo. Ponto. Ponto. É uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Na lei, a obediência aos mandamentos era o caminho. Na graça, Jesus é o caminho. Na lei tinha que obedecer. Se você quer colocar para mim o critério da lei, ok. A lei, obediência, obediência, obediência. Na graça, fé, fé, fé. Crença, crença, crença.
E isso provoca com que aquilo que eu sou no meu íntimo se manifeste no exterior. Amém? Eu não estou tentando mudar por fora para ver se mudo por dentro. Eu estou tomando consciência de quem eu sou por dentro para mudar as coisas do lado de fora. Amém? Não permita que a lei de Moisés seja colocada novamente entre você e Deus, porque isso nega a obra consumada de Jesus. Isso nega a obra consumada de Jesus. Se a nossa justificação pode vir mediante a lei, então Cristo morreu em vão. É bobagem Cristo ter ido para a cruz. Se nós poderíamos ser justificados pela lei, a lei já não existia antes de Jesus. Então para que eu preciso de Jesus? Se a lei já existia, é só obedecer. E o resto já está resolvido. Olha só o que diz Colossenses capítulo 2, dos versículos 6 ao 15. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, ou seja, vivam o dia a dia. Da mesma maneira, como é que você recebeu a Jesus? Ele se deu a você pela graça e você o recebeu pela fé. Então, do jeito que você o recebeu, continue caminhando nele. Continue vivendo o seu dia a dia. Não tenta inventar de novo a roda. Não tenta acrescentar, não tenta subtrair. Simplesmente vivencie o Evangelho. Ame, perdoe, ande de acordo com aquilo que Jesus disse. Ponto final. Ande de acordo com aquilo que Paulo revela. Ponto final. Não tenta inventar a roda de novo. As igrejas ficam tentando inventar a roda de novo. Inventando um montão de coisas que a Bíblia não preconiza. Sabe, a igreja está tentando reinventar há muitos anos o discipulado. Eu não tenho nada contra o discipulado, eu acho mó barato. Mas, quando você estabelece que para ser discipulado é uma aula, discipulado não é aula. Discipulado é convivência. Mas tem que ser com 12. Mas se você é chato, tem que ser com 12. É 12, é meus 12. Nem é seu coisa nenhuma. Você não tem 12, nem 20, nem 36, nem 84. Todo esse povo é de você, povo de Deus. Vocês não são minhas ovelhas. Que minha ovelha, caramba? Vai eu tomar conta da sua vida, deixa que eu tomo conta da minha. Mas o pessoal, não, porque eu tenho que ter 12, dar aula para os 12, os 12, peraí, discipulado é convivência. Eu nunca vi Jesus dando aula para os discípulos. Eu vi Jesus convivendo com os discípulos. Por isso eles eram chamados de discípulos, porque conviviam com Jesus. Amém, gente? Amém. Convivência, é proximidade, é pegar o Espírito, não é conhecer os conhecimentos. O mundo não está interessado no que você sabe, o mundo quer saber quem você é. O mundo não está interessado nos seus conhecimentos, está interessado na sua vivência. Não quer saber o que você acredita, quer saber em quem você acredita. Amém, gente? Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não segundo a carne, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, que é um evento espiritual. Tendo sido sepultados, juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. E a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, zoe, a vida, a natureza do próprio Deus, juntamente com ele, perdoando quase todos. Perdoando todos, absolutamente todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, ou seja, os demônios, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe que o versículo que vem anterior ao 14, o 13, fala que ele cancelou todos os nossos pecados. Aí eu lia isso de uma forma muito rápida, quando eu era ainda muito novo na fé, e eu pensava que o escrito de dívida era uma lista que algum anjo
lá no céu, ia fazendo dos meus pecados. Que o anjo tinha a lista dos meus pecados, e que então Jesus pega essa lista e cravou essa lista dos meus pecados na cruz. É o que eu pensava. Até o dia que eu prestei atenção e vi que essa lista constava de ordenanças, não dos meus pecados, não das minhas falhas, mas de ordenanças. E na Bíblia, a única lista constando de ordenanças são os 10 mandamentos, é a lei. É a única lista constando de ordenanças que você encontra, é a lei. Então, na verdade, o que Deus está dizendo aqui para nós é que o escrito de dívida que era contra nós era a lei. Obviamente, Deus não criou a lei para o diabo, mas o diabo tirou proveito, sabendo que a lei era contra nós, ele tirou proveito disso. E aí, hoje, você permanecer na lei, ou retornar para a lei, para a religiosidade, para um esquema de ordens e mandamentos, de ordenanças, você retornar para isso, é reequipar o diabo com as armas das quais ele foi despojado. Agora você imagina, Jesus vai lá, arranca das mãos do diabo as armas, das mãos dos demônios, as armas que eles usavam para nos prejudicar. Aí você vai lá e, com licença, Jesus, com licença, toma seu Satanás, usa à vontade, usa de maneira sábia. Você está reequipando, a igreja muitas vezes vai reequipando o diabo com aquilo, o que foi tomado da mão dele por Jesus. Olha que maluquice, olha só que maluquice, quando se estabelece na igreja o legalismo, quando o evangelho se torna um fardo, quando o evangelho se torna um conjunto de listas, de coisas que você tem que fazer, e você presta contas para A, para B, para C, e você vive debaixo de pressão, você está reequipando o diabo com as armas que Jesus tirou da mão dele. A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, mas ela não santifica, não justifica, não transforma o homem. A lei não tem nada de errado com a lei é perfeita. O problema não é a lei é perfeita, mas o homem é imperfeito. Como é que um homem imperfeito vai conseguir cumprir uma lei que é perfeita? Não tem como. Essa é a razão de todo o problema. A lei em si, ela é perfeita. A lei é simplesmente como um espelho que reflete as suas imperfeições, mas não tem poder para corrigir as imperfeições. Você olha no espelho, aí você, caramba, eu estou com uma espinha. Adianta pegar o espelho e esfregar na cara? A espinha vai sumir? Não vai. Você olha e fala assim, apareceu uma ruga. O que você precisa não é de espelho, você precisa de botox. O espelho não vai resolver o problema da ruga. A lei é como um espelho, ela não resolve o problema, ela só mostra que o problema existe. Só isso. A lei não isenta o homem do pecado. A lei revela o pecado. Esse é o drama. Sem lei de trânsito, por exemplo, você não poderia ser multado. Agora, quem já foi multado alguma vez aqui? Já? Quer dizer, não adianta você dizer, lei, que lei, fui multado, só porque passei o sinal vermelho e atropelei 3 pessoas. Não é, que lei injusta. Não, a lei é justa, a lei, ela está lá, você descumpriu a lei, transgrediu a lei, você fatalmente vai ser multado. Não tem por onde. A lei está errada? Não, quem está errado sou eu de ultrapassar o sinal. O errado sou eu de andar acima da velocidade. A lei só está mostrando que eu estou errado. A lei que é santa, ela conduz o homem para a conclusão de que ele é um pecador. Mas essa mesma lei não faz dele um santo. O que ele precisa é de um salvador, é nascer de novo. A lei, ela revela que você é um pecador, mas não faz de você um santo. Esse é um grande problema da lei. O diabo sempre vai gerar controvérsia em torno da graça, deturpando, anulando, alterando, achincalhando, criticando, perseguindo, uma vez que ele sabe que se a igreja realmente entender o que é a graça, os dias de influência dele estão terminados. A igreja põe muito valor no diabo para cá, diabo para lá, diabo para colar, e a Bíblia diz que ele foi exposto ao vexame público por Jesus. Mas as pessoas magnificam demais o diabo e minimizam Jesus. A própria igreja faz isso, baseada em quê?
na lei que diz que eu sou um pecador miserável, mas se esquece da graça que faz de mim uma nova criatura. Graça é favor imerecido, ou seja, Deus não nos abençoa porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Amém? Infelizmente, há pessoas bem intencionadas pregando a lei. Elas anunciam, por exemplo, que o pecado não terá domínio sobre você, porque está escrito lá em Romanos 6,14, não dá para esconder. Então o camarada lê, o pecado não terá domínio sobre vós, mas aí ele bota uma vírgula e acrescenta alguma coisa, se vocês obedecerem aos mandamentos da lei. Mas é engraçado que no livro do Apocalipse diz que se alguém acrescenta alguma coisa, está debaixo de maldição. Se subtrai alguma coisa, está debaixo de maldição. Como é que o cara se atreve a ler um versículo bíblico e depois conceituar para a igreja, o pecado não terá domínio sobre você, se você obedecer à lei? Se você obedecer os mandamentos, se você obedecer a Deus. Como é que ele se atreve a colocar esse tipo de acréscimo? O problema é que a obediência aos mandamentos da lei não traz libertação do pecado. A obediência aos mandamentos da lei, ela gera mais e mais consciência do pecado. Você pode ter... Você já reparou isso? Quanto mais legalista a pessoa é, mais ela consegue enxergar os erros e os defeitos que você tem? Já reparou isso? Que toda pessoa que vem de um background onde a ênfase é a lei, é a obediência, os mandamentos e etc e tal, quanto mais profunda ela é nesse tipo de doutrina, mais acusadora ela se torna. Quanto mais ela se aprofunda nisso, mais acusadora ela se torna. Por quê? Porque a lei gera não resolução do pecado, mas gera mais consciência do pecado. Quando nós deveríamos ter não a consciência do pecado, mas a consciência da justiça. Consciência da justiça. Romanos 3, 19 a 24 mostra para nós o que é ter essa consciência, ou a diferença entre uma consciência e a outra, a consciência do pecado e da justiça. Olha só o que diz Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem a consciência, a conscientização e a consciência do pecado. Mas agora, sem lei, para quem não entende bem o português, without law, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Sem a lei é que a justiça de Deus se manifestou. Quem é a justiça de Deus? Jesus, que se manifestou em carne, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, não para todos e sobre todos os que obedecem, mas para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É aqui que se define a consciência da justiça e a consciência do pecado. Depois de ler tudo aquilo que a gente leu a partir do versículo 19, é aqui nesses dois versículos que se define a consciência do pecado e a consciência da justiça. Quem tem a consciência do pecado sempre lê essa passagem assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, são justificados gratuitamente pela graça que é em Cristo Jesus. A maioria das pessoas decora o versículo 23 e nem sabe o que está escrito no versículo 24. Quando Paulo escreve o versículo 23, ele está dizendo o seguinte: ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. O judeu, o gentio, o branco, o preto, o bonito, o feio, o gordo, o magro, o alto, o baixo. Não interessa quem. Todo mundo está incluído, ninguém fica fora, todo mundo precisa de salvação. Ninguém fica excluído disso. Ah, não, mas eu sou muito religioso. Você está dentro. Ah, mas eu não sou judeu, eu sou grego. Você está dentro. Não, mas eu não sou grego, eu sou judeu. Está dentro também. Não, mas eu cumpro a lei. Você está dentro. Todos em Adão, todos se tornaram pecadores. Todos se tornaram pecadores. Mas quem tem a consciência da justiça, lê essa passagem assim: todos pecaram, querem dizer, ninguém ficou de fora, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A consciência da justiça põe ênfase no versículo 24, porque o versículo 24 é a saída.
O versículo 23 é o beco. O versículo 24 é a saída do beco sem saída. Se eu parasse no versículo 23, eu estava no beco sem saída. Mas quando eu chego no versículo 24, eu vejo que Jesus abriu um buraco naquele lugar onde não tinha saída, e agora há saída, sendo, porém, justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Aleluia! Buscar justiça através da obediência aos mandamentos da lei gera legalismo. Eu já expliquei isso aqui. O legalismo nada mais é do que uma competição interna, tentando ver quem é mais santo. As pessoas começam a competir. Elas pegam coisas da lei e tentam trazer para dentro da graça e começam a competir umas com as outras. Veja só o seguinte, em muitas igrejas parece que existe competição de jejum. Já viu isso? Estou jejuando por uma causa. Quanto tempo você está jejuando? 3 dias. Isso aí não vale nada. Não consegui nada. 3 dias? Você tem que fazer como eu. Jejuei 15. Ó, meu irmão, 15 dias até tá legal. Mas você quer resposta mesmo de Deus? 40. 40 dias jejuando. Aí você presta sua atenção numa coisa. Ninguém aguenta ficar 40 dias sem comer. Aí o cara inventa uns jejuns assim, não é jejum de Daniel. É jejum seletivo. Precisa fazer jejum de quê? De chocolate. Frango, carne, peixe, arroz, feijão, rabada, feijoada. Isso aí tudo está liberado, mas eu não como chocolate. E começa a fazer competição dentro da igreja. Quem jejua mais, quem é mais santo? Não, porque como você só jejua 3 dias e eu jejuo 40, eu sou mais santo que você. E as pessoas começam a fazer essa competição, mas é uma competição velada. Você entende? Ninguém fica tripudiando em cima do outro. Ah, você só ora meia hora por dia? Eu oro 2 horas. Ninguém fica tripudiando em cima dos outros. Mas sabe aquela coisa assim? Ontem eu orei 2 horas. Entendeu? Não é uma coisa tipo assim, ô Jorge, tua oração não vai nada, tu ora meia hora, eu estou orando 2 horas por dia, mas vai aparecer um terceiro, quer dizer, mas eu oro 4. Olha, até pedi demissão do emprego só para poder orar. Estou nem mais trabalhando, estou só orando. E o que o cara está querendo dizer com isso? Eu sou mais santo do que você. A minha chave de braço faz com que Deus se mova a meu favor. Eu dou uma chave de braço nele e ele se move a meu favor. Você entende que Deus não se move por chave de braço? Você entende que Deus se move pela graça? Quando ele encontra fé? Não é chave de braço. Você está entendendo? As pessoas pegam, mas Paulo jejuou. É porque você leu, né, que Paulo diz, eu gastei já a minha vida em muitas coisas, em trabalhos, em labutas, em jejuns. Já leu isso na Bíblia, não já? Aí você pensa que Paulo vivia jejuando. Você não entende que Paulo disse o seguinte, eu faço de tudo para ganhar alguns. Eu me fiz de grego com os gregos não jejuam, comem feito uns porcos, então eu vou comer junto com eles. Vou sentar na mesa e vamos comer. É banquete? Vamos nessa, contanto que vocês falem para me ouvir. Estou com a boca cheia, com um pernil na boca, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o judeu não. O judeu, as coisas principais para ele é no jejum. Então, se for preciso, eu vou jejuar para alcançar o judeu, porque eu faço de tudo para alcançar alguns. Mas não era a prática de Paulo. Tanto é que ele não bota nenhuma instrução a respeito disso no Novo Testamento. Já reparou? Ele não diz lá, se jejum segunda, quarta e sexta. Não tem lá. De alimentos X ou Y, de chocolate. Não tem isso. Por quê? Porque não era uma prática obrigatória no Novo Testamento. Você quer jejuar? Amém. Mas não tente fazer disso uma chave de braço para Deus, nem tente competir com ninguém. Guarde para você. Amém. E não faça disso uma doutrina, porque no Novo Testamento isso não é doutrina. Você tem liberdade para jejuar? Tem. Quer passar fome? Passa. Você não tem problema nenhum, contanto que você entenda. Não adianta eu ficar de jejum e estou na praia, estou no trabalho. Você tem que separar tempo para Deus, para orar, porque é negar a carne e exaltar o Espírito. Mas não faça disso uma doutrina, não faça disso uma coisa. Você está entendendo isso? Porque você tentar buscar justificação através da obediência aos mandamentos da lei, na lei era obrigatório, gera legalismo. A graça, por sua vez, concede ao homem muito mais do que o perdão dos seus pecados.
A graça, ela nos concede uma nova natureza, e com isso uma perfeita justificação diante do justo juiz do universo. É o que a graça concede a nós. Romanos 10, de 1 a 5 diz lá: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, os judeus, são para que eles sejam salvos, porque dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E infelizmente essa é a prática de muitas igrejas. Tem temor, amam a Deus, mas não tem entendimento. E nós precisamos crescer em conhecimento, perseveremos em conhecer e crescer em conhecer quem Deus é. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. E segundo a lei, se você falhar em um dos mandamentos, dos 613 mandamentos, você falhou em todos, já era, perdeu. A justiça que vem da lei é imperfeita, a justiça que vem da graça é perfeita. Sendo a justiça que vem da graça perfeita, não necessita do seu esforço para ser eficaz. Ela precisa da sua fé para ser crida e recebida. Amém, gente? Vamos ficar de pé.